Olá, pessoal. Seguindo então o que a gente tinha combinado, essa é a segunda videoaula sobre demonstrações contábeis, né? Então, nós vamos seguir a nossa apresentação das demonstrações, agora trazendo o enfoque da Lei 6.404. Por que é importante isso? Porque no Brasil, as demonstrações contábeis, elas eram sempre elaboradas com base na Lei 6.404, que é a chamada Lei das SAs. Mas, à medida que foram sendo estabelecidas normas brasileiras de contabilidade e foram aprovados os CPCs pelo Comitê de Procedimentos Contábeis, as normas internacionais foram convergidas às normas, houve uma convergência das normas internacionais às normas brasileiras. Então, as empresas começaram, em função dos órgãos, até mesmo por conta dos órgãos regulamentadores, a utilizar os pronunciamentos contábeis, né, na sua escrituração. O pronunciamento contábil ele é frequentemente atualizado com base na informação da norma internacional. Então, a norma internacional alterada, aqui é feita uma audiência pública e a norma brasileira é alterada, ou seja, tanto o CPC como a norma brasileira de contabilidade, que segue o mesmo formato, o mesmo desenho. Só que a Lei 6.404 ela continua existindo, ela é uma lei aprovada, é uma lei federal aprovada pelo Congresso, e ela não é tão flexível na sua atualização. Então, ela foi atualizada pela Lei 11.638, pela 11.941, para ficar mais próxima da realidade internacional. Mas ela não tem essa atualização frequente. Então, ela, de uma certa forma, ela não consegue acompanhar. Mas as empresas que não estão com órgão regulador na sua volta, elas podem optar por usar o que está estabelecido na Lei 6.404. Então, a gente conversa e fala sobre isso, e durante a disciplina eu vou mostrar em alguns momentos as diferenças que existem entre um e outro, para a gente entender, porque na hora que a gente olha a informação lá, não, por que aqui está assim, por que na outra empresa está diferente? Até porque vocês vão ver que quando a empresa elaborar suas demonstrações, ela vai dizer, ó, sigo CPC 26, sigo a Lei 6.404, sigo um complemento da outra. Vocês vão ver isso na hora que vocês verem a demonstração de uma empresa real. Então, por isso que é importante vocês terem esse conhecimento, tá? Então, vocês vão ver aqui que a Lei 6.404, ela estabelece também que tem que elaborar o balanço patrimonial, só que ela fala na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que a gente vai falar na nossa disciplina, mas que não está mais presente lá no CPC. Até porque é uma demonstração que, se a empresa elaborar a demonstração de mutações de patrimônio líquido, ela não precisaria elaborar essa demonstração. Demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa e, no caso de companhia aberta, a demonstração do valor adicionado. Além disso, as notas explicativas, que também é igual ao que está no CPC, que complementam, então, as demonstrações. Tá? A lei também ela diz que as empresas com um patrimônio líquido inferior a 2 milhões de reais não estariam obrigadas a elaborar a demonstração dos fluxos de caixa. Então, o texto é semelhante, mas tem alguns detalhezinhos assim que são diferentes. Então, eventualmente, uma empresa que segue esse formato, ela não elabora a DFC porque o patrimônio é menor. Ou ela não elabora a DVA porque ela não é uma companhia aberta. Né? Então, esses pequenos detalhes podem ocorrer em função, essas diferenças né, podem acontecer de uma empresa para outra em função de adotar um formato ou outro. Tá? Por isso que a gente está justamente trazendo isso para vocês. Bom, alguns outros aspectos que são importantes que aparecem né, na Lei 6.404. Então, as demonstrações contábeis das companhias abertas elas precisam ser auditadas por auditor independente, ou seja, é um contador auditando um outro contador, né? Ou seja, só que, claro, para ser auditor existe todo um processo e uma exigência, além da graduação, do bacharelado e do registro como contador, de curso de aperfeiçoamento específico para atuar na auditoria. Mas, de qualquer forma, é uma função do contador também. Só que isso, para a empresa, é um elemento importante porque é uma forma de avalizar o trabalho que foi feito. Então,
A auditoria independente significa a auditoria contratada de fora da empresa. As demonstrações devem ser assinadas por um administrador e por um profissional habilitado. Isso é importante, né? O registro contábil, o contador, quando ele assina, ele se responsabiliza com o seu registro, né? Então, ele está assinando e se responsabilizando pela demonstração. E então, se tiver errado, se tiver algum problema, ele está assumindo esse erro, né, no momento em que ele assina. As companhias fechadas devem seguir também o que está estabelecido nas normas contábeis e nos CPCs, é a recomendação que se tem. Bom, entendendo quais são as demonstrações, né, a importância que a demonstração tem, um ponto fundamental que eu sempre trago é a questão de quem usa essas demonstrações. Vocês vão ver que eu falei no início que as demonstrações elas são elemento de informação. Por quê? Porque tem muita gente interessada nela. Então, vocês vão ver assim que empregados, credores de empréstimo, né, os bancos, fornecedores, clientes, governo, público em geral e principalmente investidores, eles têm interesse, porque cada um tem alguma necessidade de informação da empresa para aquilo que ela está, a relação que ela tem com essa empresa, né? Então, por exemplo, o empregado, ele seria um usuário das demonstrações, porque se ele vê que a empresa está tendo resultados negativos, ele não vai ter expectativa de futura de emprego, né? O banco, quando ele empresta, ele olha as demonstrações para verificar se a empresa está em condições de pagar suas contas. A mesma coisa o fornecedor. Até mesmo o cliente, ele pode ser um usuário da minha informação, porque eu estou vendendo para o cliente, né? Quem tem que me pagar é ele, mas ele também, ele como meu cliente, para ele eu sou um fornecedor, né? Então, se eu não se eu não estiver funcionando bem ou se eu tiver com problemas, ele não vai ter depois o material que ele precisa para o seu futuro. Então, ele também se interessa pela informação contábil. O governo, com certeza, né, para pagar os impostos, as demonstrações são base para pagamento dos impostos. Né? Então, o governo tem todo o interesse e é o usuário da informação contábil. O público, em geral, ele vai ter interesse da mesma forma que a gente está aqui em sala de aula, começa a olhar e quer saber, quer conhecer. Outras pessoas também têm interesse em saber como está uma determinada empresa, né? Então, quando aparece uma notícia na TV sobre uma determinada empresa, as pessoas, de uma forma geral, se interessam. E a informação está na demonstração. E os investidores, é óbvio, o investidor é o maior interessado, né? Ele recebe dividendos de participação na empresa, então ele tem todo o interesse, né, né, nas demonstrações e nos lucros que são gerados através das demonstrações. O CPC 00 ele traz algumas questões importantes sobre as características qualitativas da informação contábil. Eu estou falando de informação há bastante tempo, então, características qualitativas da informação contábil, ela estão presentes nas demonstrações. Então, para que a demonstração esteja correta, algumas dessas características têm que estar bem presentes. Então, o contador tem que ter cuidado em observar essas características. Então, nós temos características fundamentais, relevância e representação fidedignas, características de melhoria, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Quais são as características fundamentais? Relevância e representação fidedigna, ou seja, a informação contábil, para ser útil, ela tem que ser relevante, ela tem que ser capaz de fazer diferença. Então, se a informação ela não for bem elaborada, se ela não estiver bem estruturada, ela não vai servir para tomar decisão. Então, a relevância está no sentido da qualidade da informação para a tomada de decisão. A representação fidedigna é fundamental, né? Por isso que a gente faz conciliação, por isso que a gente confere, porque tem que representar de forma fidedigna realmente a realidade da empresa. Ela não pode ser uma demonstração só para constar, porque se for só para constar, ela não representa de forma fidedigna a realidade da empresa. Então, isso exige que ela seja completa, seja neutra e livre de erros, né? Então,
não dá para fazer uma meia contabilidade ou parte da contabilidade, né? Ela tem que ser neutra, porque ela tem que seguir aqueles princípios que eu falei antes, né? Ela não pode ter a interferência de, de outras pessoas ou de outros interesses para trazer uma informação mais material, menos material, fora daquilo que realmente represente. E, claro, livre de erro, por isso que ela precisa daquela questão que eu falei para vocês da, uh, da conciliação, da conferência. Nas características de melhoria, nós temos 4, né? Então, a primeira característica de melhoria é a comparabilidade. Então, isso bate com aquele princípio que eu falei lá no CPC 26, né? Então, as informações, elas precisam ter informações similares para que elas possam ser comparadas, né? Então, tu não pode fazer um balanço de um ano de um jeito e outro no outro ano, né? Ela precisa ser estruturada de uma forma que possa ser comparada um período com o outro. Ela tem que ter capacidade de verificação, tá? Então, se tu estruturar uma informação contábil de uma forma que eu não consiga conciliar, que eu não consiga conferir com elementos físicos, com elementos documentais, ela não está adequada, porque a gente não tem como verificar. Né? Se eu tenho uma informação que tem um valor, não sabe de onde é, qual é a origem, por que ele está ali, não tem como conferir. Então, é uma informação, ela tem que ter uma capacidade de verificação. Tem que ser estruturado o elenco de contas e as contas de uma forma que eu possa conferir. Por fim, tempestividade e compreensibilidade. A tempestividade é um elemento fundamental, né? Principalmente na era da tecnologia, né? Se tu tiver uma informação atrasada, ela não serve. Então, ela tem que estar disponível no momento que o gestor precisa tomar a decisão. Então, ela tem que ser tempestiva, atual, presente. Tá? E compreensiva, né? Então, a compreensibilidade no sentido em que a informação seja clara e concisa. É óbvio que ela não vai ser compreensível por qualquer um, ela vai ser compreensível para as pessoas que entendam sobre a área. É que às vezes a informação é tão mal elaborada que ela não é clara nem para quem tem conhecimento técnico. Então, ela precisa ser clara e compreensiva, compreendida, concisa, para ser compreendida por quem tem conhecimento técnico e habilidade para analisar e interpretar essa informação. E muitas vezes até caracterizada e apresentada de uma forma que outras pessoas possam entender. Né? Informação precisa ser elemento importante dentro de uma estrutura de uma empresa. Por isso que a gente fala em características qualitativas de melhoria, para melhorar e qualificar a informação. Bom, pessoal, essa então é a nossa segunda parte, né, da parte das demonstrações contábeis, para que a gente possa entender o todo, né, para, na sequência, então, poder entender, analisar e discutir demonstração por demonstração. Até mais, pessoal. Abraço.